Como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Eu sou o JR e sejam todos bem-vindos à minha cozinha, in the kitchen com o JR no 16 Neto. Como sempre, não me canso de dizer que temos convidados de luxo. Desta vez temos Dércio Makushunga ou Derzak. Muito bom dia, Derzak. Tudo bem? Bom dia, Jay. Bom dia, equipe 16 Neto também. Estou ótimo. Então, acho que o Derzak é uma pessoa muito peculiar, porque é um professor. Então, é professor nos tempos livres, um artista plástico como profissão, é um profissional artista plástico e professor. Como é que faz essa gestão? Porque eu lhe conheço como um artista plástico, né? Mas também sei que é um professor. Então, conte-me primeiro, antes de entrarmos nas questões sobre a sua exposição e tudo mais, eu quero saber de si, do Dércio. Conte-me essa trajetória até chegar ao artista plástico e chegar ao professor. Ok, eu acho que o princípio básico mesmo vai gerar em torno daquilo que é o meu conhecimento no mundo das artes e a forma como eu percebo e de certa forma vejo que há certas dificuldades que pessoas têm, então por isso imagino essa parte de ser professor, de certa forma para poder engajar algumas pessoas, engajar crianças, juventude, também ter uma noção sobre aquilo que nós temos nesse mundo artístico, que é mesmo para incentivar, de certa forma, dar aquilo que é a relevância artística na nossa sociedade. Ok, esteve lá na Escola Nacional de Artes Visuais, então juntou a ciência, a arte, porque não só ensina algo que tem talento para fazer, é algo também que estudou, passou da academia para fazer. Pois. Isso é muito interessante e é até inspirador, né? Porque muita gente não concilia, pensa que a arte é só algo que vem, que a pessoa nasce, é talento, mas também tem uma parte que tem a ver com a própria ciência, com a academia, né? Pois. E quais são os seus... O que procura transmitir com as suas obras, principalmente? No lado artístico, naquilo que é a criatividade, eu busco trazer aquilo que é o território do indivíduo. Nesse caso, eu vou trazer uma representatividade que gira em torno daquilo que as pessoas são, daquilo que são alguns questionamentos, de certa forma, que não são vistas de forma superficial. Existem certos questionamentos que têm que se ir a fundo para poder ter conhecimento delas. É aquilo que acabas de dizer, né? Há uma certa ciência no meio disso. Então tem que entrar ao fundo de um determinado fenómeno e de certa forma isso vai ter aquilo que é a representatividade e motivos também para ter essa relevância criativa como tal. Isso é muito interessante. Aí acaba abrindo um prisma de nem tudo que vê é aquilo que é. Então existe muito sentido por detrás de uma obra. Nessa senda, nas suas obras, qual foi a que mais lhe tocou, que teve um significado que não é aparente? Por exemplo, eu vejo uma chave, isto não é uma chave, mas a pessoa diz, não, essa chave não representa X, Y, Z. Qual é a obra que lhe teve esse efeito de, epa, isto aqui, esta é a minha obra, eu estava possuído nesse dia? Há um ponto que essa forma do possuído, né? O Walter Benjamin vai falar de uma aura na obra de arte, que é uma questão em que o artista encontra-se dentro daquele processo, daquele tempo em que faz uma determinada obra. Então, o que vai criar esse alinhamento como tal é que todas as minhas obras eu sinto que há esse aspecto. Eu estou a sentir pelas palavras que essas obras não são feitas à toa. Pois. Daqueles que dizem para peça um trabalho, dá-me 2 meses. Pode ou fazer em um dia, ou pode fazer em 5 anos. Pois. Então é uma pessoa que não faz as coisas à toa. É o que eu estou a sentir, não sei se estou a ver. Não, é nesse sentido. Yeah. Porque numa vertente mais plausível ou mais acentuada naquilo que é a minha representatividade, eu acredito que esse projeto é um dos projetos que eu mais sentei e analisei, porque não foi só de um ano, teve uma certa performance a nível do seu princípio até essa parte que, digamos, não tem um fim, né? É um processo contínuo como tal. Perfeitamente. Eu sou também muito apologista disso. As pessoas têm que dar tempo à arte. A arte não é uma peça descartável.
A arte tem que durar o tempo, a arte tem que permanecer quando o próprio autor não existir. Então você não pode fazer algo assim que claramente não te consumiu alguma essência. Tem que sair algo de si para entregar a arte. Então faz muito sentido o que está a dizer. Então vamos à sua exposição aqui no 16 Neto, né? Pode falar um pouco do que as pessoas podem esperar ou explicar um pouco sobre o projeto? Ok, o meu projeto tem como tema principal Requiem, Fragmentos da Ausência. Fragmentos da ausência. Pois, Requiem tem um conceito mais litúrgico, nesse caso, que é prece aos mortos. Estamos a viver atualmente numa situação em que temos muitas guerras, muitos conflitos, de certa forma, não só aqui em Moçambique, de certa forma, mas a nível mundial, e isso tem criado, digamos, vários questionamentos, né? A nível daquilo que é a nossa sociedade. Obrigado. E isso, como tal, levou-me a certos questionamentos, de certa forma, e uma necessidade de querer perceber isso. Não de uma forma, como eu posso dizer, culpar as pessoas que estão por detrás, mas é o que acontece por detrás disso. Depois da guerra, o que acontece? Como é que fica aquela mãe que perdeu o filho? Como é que fica aquele filho que perdeu o pai, ente querido? Então, de uma certa forma, Requiem, Fragmentos da Ausência, vai mesmo olhar nessa vertente em que o conceito mesmo, ela vai caber na questão do luto. Então eu estudo, acima de tudo, a questão do luto, e a minha exposição vem a nível da própria paleta de cores, entra nessa onda, nessa versão do preto, de cores neutras, por aí em diante. Estamos a falar de cinzento, branco, e que vai emergir mesmo nesse conceito basilar, em que vai mesmo criar, de certa forma, fragmentos representativos a nível daquilo que o indivíduo sente e como é que fica psicologicamente, de certa forma. Então, o meu projeto, acima de tudo, vem ser um questionamento, não só um questionamento, mas uma procura de cura emocional para aquelas pessoas, porque esse projeto já fazem 2 anos eu a trabalhar, se não 3, onde tive a oportunidade de falar com algumas mães, alguns jovens que tiveram entes queridos perdidos, e de certa forma despime desse modo artístico para poder perceber, acima de tudo, como é que isso funciona, como é que é captar essa sensação de uma mãe que perdeu um filho, de um filho que perdeu uma mãe, captar primeiro a sensação e depois de captar essa sensação, tentar transmitir isso para as pessoas. Poxa, exatamente. Aí então não houve hipocrisia. Yeah. Vais retratar algo que buscaste o conhecimento antes de fazer. Isso é isso é excelente. Isso é excelente. Agora entendo porque certos elementos estão contidos nessa exposição. Tem balas. Sim, então faz muito sentido. E até já estou a vaguear. Então, neste trabalho, nesta exposição, não será só um trabalho de um artista plástico. Tem um fotógrafo, até tem um jornalismo investigativo. De certa forma. Sim. De certa forma. É muito interessante. Estás mesmo nem se diz isso a um profissional, estás de parabéns. Está de parabéns. Minha filha, quando consegue acabar a comida, mas você não está de parabéns. Esse seu trabalho é normal para si, mas para mim, ouvir isso, ver o processo que levou a esta arte, porque nós vamos ver só o trabalho final. Está aí não gostei. Tem que perceber tudo que foi, todo esse processo. Dá muito mais valor ao trabalho final, saber o trabalho que foi colocado para que isso acontecesse. O que isso significa? Então a pessoa é o que estávamos a falar no início, olhar para além daquilo que estamos a ver. Você pode ver só uma foto, pode ver só uma bala, já é uma bala. Mas não, o que a bala representa? Então está muito bonito de ouvir. E qual é a reação que espera das pessoas desta exposição? Para além de lágrimas, né? E desmaios.
mais milagres, mas eu acredito que de certa forma. Não, muito obrigado, muito obrigado. Acredito que de certa forma há uma espécie de pensar sobre a reação das pessoas e eu prefiro mesmo não ignorar essa parte, mas deixar que as pessoas imaginem nessa performance como tal, porque todo esse processo, de certa forma, na parte da fotografia, a pintura, action painting nesse caso, até a própria performance que vai ser apresentada em forma de vídeo, por aí em diante, tem um encaminhamento em que a pessoa por si só vai criar seu conhecimento, porque é a nível da experiência, né? Porque a arte é isso, é uma experiência, então cada indivíduo tem uma determinada experiência sobre um determinado assunto e a compreensão, de certa forma, embora ela vai girar em torno do luto, a percepção de cada um vai ter uma certa reação, de certa forma, e isso vai criar, talvez, o que eu posso dizer, pontes ou reflexões diferentes, mas num único caminho. Por quê? Porque isso é um estudo que não é de forma que tem um ponto final, é um processo contínuo nesse caso, então abre essa margem, até porque eu estou muito expectante no sentido em que as pessoas precisam dialogar comigo, né? Ter uma certa experiência de certa forma e conversar em torno disso. Certo, Zé Jacques. Muito obrigado. Certo. Eu gostaria de continuar a falar até amanhã, mas infelizmente não podemos. E para quando é que será a exposição? Pessoal, convido a todos, amantes das artes, e não só aqueles também que têm um certo questionamento sobre o que é esse mundo de artes, para estarem presentes 19 de agosto, pelas 19 horas, na minha primeira exposição individual, que de certa forma vai engajar algum público. Espero por vocês. Tchau.